E aí, Xerri, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o professor e artista Washington Oliveira e depois de tanto tempo estou aqui para falar do que? Do impressionismo, uma vanguarda europeia que está dando o que falar. Recentemente ela está aí bastante em evidência, com exposições imersivas, Monet com uma exposição inédita no MASP e vamos ver o que esse impressionismo aí tem para nos mostrar dessa vez. Vou usar este livro, A Arte em Detalhes, para falar de um artista muito especial, Edgar Degas. Um artista que pintou em especial as bailarinas. Foi um dos que meio que recusou essa estética de abandonar os ateliês, mas mesmo assim ele trouxe inovação, principalmente fazendo o uso da fotografia ao seu favor. Luz, câmera, ação. Então, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixa de enrolação e roda a vinheta. Bom, como eu disse para vocês, Edgar Degas. Bom, ele não se considerava um dos impressionistas, mas contribuiu muito, principalmente na organização da exposição. Tinha um estilo único e diferente, e pintou a modernidade da sua cidade natal, Paris, Cidade Luz, que recebeu a modernização de braços abertos, considerada aí o eixo das artes. Paris, então, impulsionou e foi palco para esse movimento artístico que estreou a sua exposição em 1874. Bom, Edgar Degas abandonou tudo e se dedicou à arte. Ele estava cursando Direito e depois, sendo amigo de Manet, naquele clubinho de artistas Monet, Manet, Renoir, Degas acabou de completar esse quarteto fantástico que nós tantos ouvimos falar da arte. O impressionismo, ele surgiu aí embalado no contexto da industrialização, também impulsionado pela fotografia. O maior desejo desses artistas era captar a luz e o movimento, com pinceladas rápidas e soltas, abandonando os ateliês e pintando ao ar livre. Como eu disse para vocês, Degas usou a fotografia para meio que congelar esses movimentos e retratar essas bailarinas que rodopiavam e encantavam a sua pintura. E a obra que nós vamos falar é a Aula de Dança. Bom, o balé, nessa época, não era muito respeitado em Paris, e as mães, como vocês podem observar no fundo da tela, acompanhava suas filhas. Bom, não sabemos se era para ver se as filhas recebiam o melhor da aula ou para respeitar a integridade das suas filhas. Porque como não era muito bem visto na época, o balé, muitas vezes, as bailarinas acabavam se tornando prostitutas. Então essas mães sempre faziam um acompanhamento aí dessas crianças para as aulas de balé. Também nós podemos perceber na obra a influência arquitetônica, muito diferente das obras impressionistas que realmente eram pintadas ao ar livre e priorizava a natureza, como tem vídeos aqui no canal e vocês podem assistir, certo? Eu mesmo pintando ao ar livre, que era uma das principais características dos impressionistas. Mas em contraposição, Degas resolveu ficar aí dentro dos espaços, pintando esse contexto, como eu havia dito, captando luz e movimento. Podemos observar também que a composição é assimétrica e muito bem equilibrada. Observe nos detalhes em torno de toda a obra. E ainda falando de composição, podemos observar nas linhas diagonais que apontam para o professor que cita uma lição e as bailarinas observam atentamente. Podemos observar também que Edgar Degas recebeu essa influência da xilogravura japonesa e fica bem evidente aqui no chão marcado. Outra questão das linhas são as linhas verticais que mostramos na arquitetura, principalmente na questão dos mármores.
Edgar Degas foi um excelente desenhista, passava horas e horas na Ópera de Paris desenhando, mas mesmo assim ele fez muitas alterações na sua composição. No primeiro esboço, ele retratou bailarinas que olhavam diretamente para o espectador, e essas mudanças ocorreram logo depois. Ainda podemos observar na sobreposição em primeiro plano dessas duas bailarinas de costas, observamos uma bailarina levemente escondida. Também podemos observar aqui embaixo um terrier que cheirava calças, né, as meias destas bailarinas. Um detalhe, olhar encantador e, vamos dizer, delicado, onde essas bailarinas tinham pequenos mascotes de companhia. E falando das cores de Edgar Degas, bom, a paleta de Edgar Degas era uma paleta tradicional, mas ele modernizou esta paleta. Vocês podem observar nessa bailarina que ele usa as cores complementares, como os demais colegas. Vocês podem observar uma faixa verde e um laço vermelho. Edgar Degas, ele trouxe luminosidade e vamos dizer que uma luz de estúdio, não uma luz natural como seus colegas usavam. E isso foi o seu diferencial, elevando ele num mais alto patamar. Um grande desenhista, um grande pintor, que trouxe um grande diferencial aí na arte, trazendo inovação e congelando cenas que nós só podemos ver através de fotografias e da nossa modernização de hoje em dia com as nossas altas câmeras de resolução. Mas Edgar Degas foi muito mais além, com suas pinceladas leves e soltas. Edgar Degas fez história e marcou uma geração. Mas no final da sua vida trabalhou com esculturas e nós podemos conhecer a famosa bailarina de Degas, que está no MASP, e não deixe de visitá-la. Você pode se encantar, principalmente com essa nova exposição de Claude Monet, que foi o cara que marcou a história do impressionismo. Espero que você tenha gostado, curta, compartilhe e até mais!